Glória a Deus, amém? Meus irmãos, então vamos ficar de pé para a gente começar o nosso trabalho. Glória a Deus. Queria saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos fazer esta oração apresentando esse trabalho ao Senhor, amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, nós queremos nesse momento, Deus da glória, te apresentar mais esse grande culto de ensinamento da Tua Palavra, que já vai estar se iniciando neste momento. Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões. Aquilo que fizemos no pensar, no falar, no agir, vai nos perdoando, ó Pai da glória. Nesse momento, Deus, eu quero te apresentar o coração dos nossos irmãos. Eu quero te apresentar nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, a mente de todos os que estão aqui nesta casa, de todos os que já chegaram, de todos os que ainda vão chegar, Deus, que vão trilhar esse caminho com a Bíblia. Senhor, a tua palavra diz no livro de Oséias 4:6, que o teu povo tem perecido porque tem lhe faltado conhecimento. Mas eu quero te agradecer, ó Deus, porque como disse o apóstolo Paulo para Timóteo, não entre em conversas paralelas, em conversas inúteis que não vão gerar crescimento, que não vão trazer, aleluia, o crescimento espiritual, o crescimento da mensagem, o crescimento da palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua igreja tem priorizado este culto, sabendo, ó Pai, que este culto é o culto que alimenta a igreja, que fortalece a igreja, que faz os crentes estarem fortes diante de qualquer tempestade, diante de qualquer situação. Já estamos nos aproximando, ó Deus eterno, do final dos tempos. A igreja decorre para o final de todas as coisas. O mundo, ó Deus, já está vivendo os sinais eminentes da tua volta. A igreja cada dia mais está compreendendo, está entendendo que ela precisa buscar a palavra genuína, a palavra que liberta, a palavra que transforma. E eu quero te louvar, ó Deus, pela posição que essa igreja tem seguido. Louvado seja Deus, de examinar as sagradas escrituras, de não fugir na base da tua sagrada escritura, porque nós estamos vivendo os dias maus. O coração dos homens estão rancorosos, estão com ódio, estão com rancor. A cada dia mais o esfriamento espiritual, meu Deus, a acomodação espiritual, a frieza espiritual, ela tem entrado dentro dos templos, ela tem estagnado os adoradores. A igreja do Senhor, ela tem paralisado a igreja do Senhor. Mas nesta noite, Pai, de acordo com a tua palavra, nós começamos a orar pelo coração da tua igreja, começamos a orar para que a lenha seja posta diante do altar do Senhor, ela possa queimar de manhã, de tarde, de noite, e manter este Espírito Santo ativo dentro dos nossos corações. Meu Deus, é isso que precisamos, é isso que necessitamos, é isso que estamos precisando nos últimos dias. Examinar as sagradas escrituras. Deus, temos vivido tempos difíceis. O pior dos tempos, Senhor, não é o fator de que a economia vai de pior a pior. Não é isso, Pai, de que a política está indo de pior a cada dia pior. A pior, Senhor, das reações desta humanidade é que cada dia mais os homens e as mulheres estão se distanciando do Senhor. Meu Deus, nós clamamos para que não haja mais esse afastamento, Pai. Nós clamamos, ó Deus, para que os teus servos, para que os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, possam ser ajudados. Deus eterno, Deus santo, neste momento nós clamamos, Pai da glória. Nós começamos a orar, Senhor, em nome de Jesus, pela igreja de Cristo. Nós começamos a apresentar os membros, começamos a apresentar as famílias, começamos a apresentar o corpo de obreiro, o corpo de diáconos da tua casa,
aqueles que cooperam nesta casa, não deixe o coração deles espiritualmente esfriarem. Mantenha, ó Deus, aquilo que está escrito na tua palavra, no livro de Levítico: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não apagará. Nós cremos, Pai da glória, de que este fogo que é espiritual, de que este fogo que é a tua palavra, manterá a igreja do Senhor com esta mensagem sincera, com essa mensagem de coerência. Pai da glória, Deus Santo, eu te peço também nesta noite, Deus, as pessoas que irão acompanhar em casa, através do nosso canal, quantas vidas, até mesmo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, têm assistido os nossos cultos diariamente. Senhor, tem sido agraciados, abençoados pela mensagem que sai deste altar. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa também encher a tua igreja que está nos assistindo, encher a tua igreja que está agora do outro lado, ó Deus, a qual é virtual, mas nós sabemos também que a palavra do Senhor ela modifica, que a palavra do Senhor ela muda. Eu te peço, Espírito Santo, neste momento, e faço uma oração rápida, mas uma oração objetiva. Eu quero clamar em nome de Jesus pela nossa grande cruzada, que vai acontecer no dia 28 desse mês. Senhor, falta apenas 2 semanas para que nós possamos nos preparar para levar a tua mensagem naquele bairro. Deus, prepara a Trizidela da Maioba, prepara aquela praça, Senhor, que neste dia será, ó Deus, sacudida pelo poder da tua palavra. Eu creio, Deus, que vidas te aceitarão. Eu creio que almas se renderão ao Senhor. Assim como o Senhor me deu aquele sonho, eu creio que de fato acontecerá. Vidas que precisam de uma água, que é a água espiritual, que é a palavra genuína. Senhor, o profeta já alertava a igreja, dizendo que chegaria um tempo em que a fome que viria sobre a terra, em que a sede que viria sobre a terra, não seria de água, não seria de pão, mas seria da palavra de Deus, porque a igreja do Senhor está preparada para subir para o arrebatamento, e após o arrebatamento, ai de quem ficar, porque já não haverá mais quem pregue. O Espírito ainda diz para a igreja deste século 21, o Espírito ainda clama para a igreja deste século. É necessário acordarmos, é necessário despertarmos, é necessário pregar, é necessário anunciar a palavra para este mundo. Este mundo está indo de mal a pior, mas este mundo precisa da palavra. Este mundo precisa de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, nos ajude. Ajude a igreja de Cristo. Ajude esta igreja a combater. Ajude esta igreja a eliminar. Ajude esta igreja a tirar todo tipo de imundícia que pode tentar vir para corromper os princípios lógicos da Bíblia, os princípios espirituais da tua palavra, Senhor. Não deixa nada, ninguém, nem tipo de pessoa tirar essa palavra genuína dos nossos corações. Nós te agradecemos por este maravilhoso culto que já está se iniciando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor neste momento com 2 hinos da harpa. Glória a Deus. Eu peço para que os irmãos possam rapidamente até compreender por que a gente não dá muita oportunidade dia de quarta-feira, pelo fato da gente aproveitar ao máximo, né, o ensino que é mais proveitoso ainda, amém? Louvado seja Deus. Vamos louvar o hino da harpa de número 300, glória a Jesus, glória a Deus, número 300 da harpa cristã.
número 300 da APA Cristã, amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Oh, esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia. Vai, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é... Aleluia. Jesus ainda, aleluia, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã ele vem. Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. A igreja, nossa esperança é isso, aleluia. Nós aguardamos, ele vem, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempiterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia. O Rei dos Reis. Nós aguardamos, oh glória, Jesus ainda, até a luz da...
Aleluia. Enquanto eu louvo o próximo hino, amados, vamos ofertar na casa do Senhor. Eu quero pedir para o presbítero ir lá colher as ofertas, em nome de Jesus, amém? 547 da harpa cristã. O rei está voltando, amém? Logo em seguida, após o colhimento das ofertas, nós vamos chamar aqui a nossa irmã Karina para estar orando pelas ofertas, tá bom, minha filha? Em nome de Jesus. E aí a gente já vai para o nosso estudo, amém? Glória a Deus. 547 da harpa cristã. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons cefeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor, o Rei, oh glória, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para o santo transladar, aleluia, se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Muito em breve desta terra estão subindo, aleluia, os remidos para o céu, ao encontro do Deus vivo, que aparece além do véu. Aleluia, glória a Deus. É notícia. Olha, irmão, Jesus Cristo já voltou, o Rei está voltando, o Rei está voltando, oh glória. Muito em breve ele virá para nos buscar, louvado seja Deus. Se o rei está voltando, o rei, aleluia, glória a Deus, oh glória, os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual, oh glória, qual o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, nós vamos indo para o lar, o Rei. Que coisa linda, Jesus. Se o Rei está voltando, a trombeta está muito linda, irmãos. Se o Rei, que coisa linda, Jesus. Aleluia. Aleluia. Novamente, o Rei está. Muito em breve ele vem nos buscar, louvado seja Deus. Ele está vindo, irmão. Oh glória. Se o Rei, muito em breve,
Ô irmão, muito em breve. Glória. Aleluia. Que coisa linda, que coisa linda. Ele vem nos buscar em breve. Ô glória. Aleluia. Irmãos, todas as vezes que eu canto este hino acreditando nisso, tendo a esperança de que Jesus vai nos buscar, e já está chegando a hora, amém? Glória a Deus. Vem, minha irmã, vamos orar pelas ofertas e logo em seguida nós já entraremos no nosso estudo, amém? Senhor, pastor. Saúde a amada igreja com a santa paz do Senhor, amém? Vamos estender as nossas mãos. Soberano Deus, eterno nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua maravilhosa presença, seu Deus amado. Querido Deus, te agradecendo por tudo que Tu és em nossas vidas, porque sabemos que dependemos de Ti, Pai. Pai, abençoa, Senhor, o dízimo e as ofertas do Teu povo. Aqueles que contribuíram, Senhor, para a Tua casa, Senhor. E aqueles que não puderam contribuir, também abençoa da mesma forma, Senhor amado. Graças te damos, Deus, porque Tu és o nosso provedor. Tu és o nosso Jeová Rafá, aquele que cuida de nós em todas as circunstâncias, Pai. Por isso, Pai, abençoa os dízimos e a oferta da Tua casa. E por isso nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus fiel e que cuida de nós em cada detalhe das nossas vidas. Por isso, Senhor amado, ser com cada um dos Teus filhos, que aqui está, Senhor, em nome de Jesus, é que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, pode sentar aí rapidamente. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Eu queria pedir para os irmãos abrirem aí Jeremias capítulo 27 e já deixassem aberto, amém? Como de costume, antes da gente começar, a gente sempre dá uma introdução rapidamente para a gente retornar lá o que a gente aprendeu na semana passada. Semana passada a gente ficou um assunto pendente e que a gente vai dar continuidade agora nos 3 capítulos que faltam do livro de Jeremias. Então hoje nós vamos estudar o capítulo de número 27, o capítulo 28 e o capítulo de número 29. Amém? Aí eu queria já que vocês abrissem aí Jeremias 27, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Ok? Eu queria que vocês anotassem o que está aqui no slide aqui rapidamente. Pronto. Se não der para enxergar, eu faço questão de repetir para vocês o que está ali no slide, ok? Nós vamos estudar 2 temas dentro desses 3 capítulos, que é o capítulo 27, capítulo 28 e capítulo 29. Nós vamos estudar 2 temas principais. O primeiro tema principal que nós vamos estudar é as profecias relacionadas a Nabucodonosor, quando partia de Jeremias. Sempre elas eram favoráveis, tá bom? Então, se vocês quiserem anotar somente essa primeira parte, as profecias relacionadas a Nabucodonosor, quando partia de Jeremias, sempre era favorável. Não a sua autoridade ou poder, mas pela vontade soberana de Deus. Inclusive, é uma das coisas que nós vamos mais debater aqui hoje. Certo? A primeira e a segunda, o que pode fazer uma falsa profecia? Como saberemos identificar corretamente, biblicamente, uma profecia vinda da parte do Senhor? Esses 2 temas são os 2 temas principais dos 3 capítulos que vamos aqui estudar, amém? Anote aí, depois que vocês anotarem, a gente vai para a nossa leitura. Amém? Não se preocupe que eu vou esperar todo mundo escrever aí.
Meus irmãos, rapidamente, enquanto vocês escrevem, né, enquanto os irmãos estão escrevendo, eu só quero dar um aviso aqui rapidamente. Queridos, em novembro, nós vamos ter a nossa festa de 10 anos da nossa igreja. Nós vamos começar as nossas reformas a partir do mês de outubro, tá certo? Nós vamos aumentar mais a congregação, vamos aumentar mais a igreja para trás. E aí eu queria pedir para os irmãos, para a gente ver se a gente aguenta aí, até esse mês, né, da reforma, porque nós vamos abrir um quarto especialmente para as crianças. Ou seja, todo domingo as crianças vão ter um quarto com ar-condicionado, com uma TV, tá bom? Para ficar melhor, porque às vezes eu percebo que as mães querem se concentrar, né? E às vezes tem as crianças. Então nós vamos ter a professora, lá nós vamos abrir, bem aí onde está esse quadro, nós vamos abrir uma porta que é para a gente colocar nossas crianças, tá certo? Lá com ar-condicionado, uma TV, para ver se a gente consegue ter mais êxito também com os pais. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura aí do capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 6. E eu queria que logo de imediato que vocês grifassem após a leitura o versículo 5 e 6, tá bom? Que são os versículos-chave. Vamos fazer a leitura. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeiras e ponha-se sobre o pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe e de Amon, e também de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu grande braço forte, que está estendido. E eu dou a quem quiser. Olha o versículo 6. Agora sou eu mesmo que entrego todas as nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele e até mesmo os animais selvagens. Eu queria que você pegasse a sua caneta e grifasse todo o versículo 5 e o versículo 6. Grifem aí. O versículo 5 e o versículo 6 do capítulo 27. Nós vamos começar o nosso estudo. E aí a gente vai começar falando sobre isso aqui rapidamente. Tá bom? Pronto, terminado de anotar, né? A partir de agora não anote mais nada o que eu vou passar aqui, tá bom? Nós vamos só fazer as leituras correspondentes. Rapidamente, desde a semana passada, nós até relatamos para os irmãos que nós estávamos entrando na metade do livro de Jeremias. Ou seja, nós já tínhamos passado o capítulo 25, então nós já estamos aí bem na metade exata do próprio livro. Então ainda tem muito caminho ainda para a gente andar, até chegar no último capítulo. Aqui nós estamos falando que todas as mensagens que Jeremias tem para o reinado de Judá, nós estamos falando do último reinado, que é o reinado de Zedequias. Após o reinado de Zedequias, Judá vai viver um declínio espiritual em todas as suas esferas, tanto político, como religiosa e como moral. Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, e ele invade Jerusalém em dois contextos. O primeiro contexto, ele invadiu Jerusalém sobre o reinado e sobre o domínio de Joaquim. Joaquim decide obedecer por ordem do profeta, que era mando de Deus. Ele obedece, ele se submete à autoridade de Nabucodonosor. Ele é levado. Jeremias fala que Joaquim, como obedeceu à ordem de Deus, ele ia ser trago juntamente com 1000 homens que foram levados com ele para a Babilônia. Mas em contrapartida, Zedequias, que agora se trata do último rei de Judá, não ouviu a voz de Jeremias. Através, claro, da voz de Deus que utilizava de Jeremias. Não ouviu, e isso ele pagou sério. E nós vamos observar em detalhe o que acontece na história. Olha para isso aqui. É interessante. Os 3 capítulos formam uma seção particular da expressão profecia.
Porém, é importante lembrar que no período da monarquia e no período da divisão, por quê? O período da monarquia é o período dos reinos de Israel. E o período da divisão, ele acontece após a morte de Salomão. Detalhe, tanto no período da monarquia quanto no período da divisão, os profetas, eles eram muito importantes na história. Porque logo que Deus falara com Abraão, e Deus marcou a vida de Noé, dos nossos patriarcas como Jacó, após eles, Deus escolheu líderes. Depois que esses líderes morrem, depois que a história deles acaba, Deus precisa levantar homens segundo a sua autoridade, para alertar os reis, para alertar os homens. E Deus vai levantar quem? Os profetas. Lembra disso aqui? Davi, Saul e Salomão, esses três monarcas da história de Israel. Todas as vezes que eles iam para o campo de batalha, eles não ousavam dar um passo sem consultar o profeta. Para tudo que eles iam fazer, eles consultavam o... Então a profecia é importante na história bíblica. Os profetas são importantes na história bíblica. Veja com exatidão isso. Os profetas da corte, como Natã e Isaías, serviam como uma espécie de guia para os reis e a nação. Porém, houve um momento em que a nação abandona a voz de Deus, e nesse contexto se levanta muitos homens, afirmando ter uma inspiração divina para tal função em meio ao povo. Sabe o que é isso? Só há confusão quando nós paramos de ouvir a voz de Deus. Enquanto Jeremias era profeta, enquanto Samuel era profeta de Deus, que o povo seguia a voz de Samuel, que o povo seguia a voz de Jeremias, entre outros que a história vai realizar e contar, nós observamos que o povo vai trilhando o caminho da obediência. Mas pastor, me explica isso em detalhe. As confusões de profecia é apenas uma êxtase daquilo que nós deixamos para trás. Quando nós não aprendemos a discernir a voz de Deus, nós começamos a ter variações de vozes. Ou seja, qualquer pessoa que fala é de Deus. Tome cuidado. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga: nem toda pessoa que fala em nome de Deus vem da parte de Deus. Sabe por quê? Depois do período da monarquia e da divisão do reino, que esses profetas em particular, que fizeram as suas operações dentro da questão desses dois termos, desses dois tempos, eles não tinham favoricismos, eles não tinham coisas pessoais. As profecias deles eram exortativas, as profecias deles eram para caminhar o povo a obedecer a voz, é para direcionar o povo a obedecer a voz de Deus. Após esse período, os profetas que se levantam, gente, isso aqui é grave. Os profetas que se levantam, eles só têm três finalidades. Eles são falsos, mas eles têm três finalidades. Pastor, como é que eu vou identificar se uma profecia é falsa, se um profeta é falso? Quando ele estiver esses três interesses, elimina do seu vocabulário. Não é de Deus. Primeiro, interesse pessoal. Segundo, interesse político. Terceiro, interesse religioso. Lembra de Natã? Quando Davi caiu, Natã vai ter com o rei. Olha para isso aqui, gente, rapidamente. Ensino da palavra. Ele tinha influência na vida de Davi. Ele tinha uma amizade na vida de Davi. Mas ele trouxe isso como particularidade de forma pessoal? Não. Deus mandou, está falado. Não foi assim? O que é que nós queremos fazer? Confundir coisa que Deus manda com coisa pessoal, com coisa política,
com coisa religiosa. Não dá para entender um negócio desse. Mas a grande maioria dos profetas que têm se levantado nos últimos dias, a grande maioria trazem uma mensagem que poupa os pecados do povo, transgridem a mensagem genuína de arrependimento e mortifica o pecado em nossa mente. Não entenderam, né? Vou falar. A mente da sociedade está cauterizada pelo assim diz o Senhor, que vai trazer coisas novas. Tome cuidado. Nesses últimos dias, Deus está com mais interesse com a tua vida do que propriamente com os teus ganhos espirituais. Amém? Vamos analisar esse segundo ponto aqui que eu trouxe para vocês. Eu queria que vocês refizessem a leitura do versículo 5, rapidamente, porque é meio confuso. Olha para isso aqui rapidinho. Olha para isso aqui. Olha para cá. Antes de vocês fazerem a leitura, vamos analisar um ponto. Quer ver uma coisa? É inquestionável a vontade de Deus. Alguém aqui ousa questionar a vontade divina? Acredito que ninguém. Mas lá no fundo da sua mente, lá no fundo da sua mente, no fundo do seu coração, não existe questionamentos não respondidos. Você não ousa diretamente a dizer para Deus por quê. Mas no fundo do seu coração e da sua mente, você se pergunta, mas por que está acontecendo isso? E geralmente, analise comigo se eu estou errado no meu ponto de visão. Geralmente, tudo aquilo que vem para a nossa vida negativamente, nós atribuímos a um erro nosso no passado. E a gente começa a nos perguntar em que ponto eu errei, aonde eu fracassei, o que é que eu fiz de errado. Olhe para isso aqui, gente. Tudo o que Deus tem para fazer na sua vida, queira de bom ou queira de ruim, é para o exercício da sua fé. É para você saber que Deus está aperfeiçoando em você a sua crença total. Deus não quer dúvida. Quem olha para o versículo 5 e o versículo 6, começa a se questionar, Deus, como é que o Senhor pode usar um homem cruel e ainda chamar ele de servo? Quem imaginando aqui, não dá para entender um negócio desse, minha gente. Mas vamos para cá. Quer Bíblia, meu filho? Vamos. Quem é Nabucodonosor? Antes de focar em saber sobre a vida de Nabucodonosor, precisamos salientar uma expressão que aparece no texto. É inquestionável a vontade soberana de Deus. Porém, as nossas mentes naturalmente se perguntam por que Deus chama de servo um pagão. Você sabe quem é um pagão? Um pagão é toda espécie de pessoas que trilham o caminho das suas crenças pessoais. Quando o povo de Israel saiu lá do Egito, que já estava no meio de um povo pagão, né, de um povo politeísta, de um povo que tinha muitos deuses, eles entram na cidade de Canaã e após o Jordão, Deus fala com Josué e diz assim, diz para eles não se misturarem com o povo cananeu. Eu rejeito as práticas deles. Eu vou dizer exatamente o que acontece com o povo cananeu. O povo cananeu, ele tem uma espécie de mentalidade exatamente igual ao povo de Sodoma e Gomorra. Eles bebem, eles sacrificam criança aos seus deuses, eles cortam e talham o seu corpo para chamar a atenção dos seus deuses. Deus olha para a nação e diz, eu não preciso desses costumes para falar com vocês, eu preciso de santidade. Eu preciso que o altar esteja organizado. Eu preciso que vocês estejam com uma vida consagrada a mim. Gente, eu amo isso aqui. Deus não fala com todo mundo de Israel, era só com Josué. Porque na igreja Deus não pode falar com todos. Deus não pode usar a todos, porque vira uma confusão de que Deus está mandando e que Deus está dizendo. Por isso é que nós precisamos ter cautela. Se Deus está usando alguém, a igreja para ouvir. Vamos saber o que está acontecendo. Sabe o que é isso? Meu Deus, eu estou indo numa profundidade agora aqui que o texto está me levando. Todas as vezes que Josué tinha
que orientar o povo acerca de algo, ele ia falar com Deus. E não era automático. Papo, orou, respondeu. Não. Deus dizia: falei contigo, não falei? Agora, para te falar com o povo, diga para eles se consagrarem. Amanhã de manhã eu falarei com eles. Sabe o que é isso? Deus sempre vai falar com o líder. Quando se trata da sua igreja, é com o pastor que ele vai ter um particular. Por isso que todas as vezes que eu venho para o altar ministrar uma palavra, eu digo: Deus falou comigo. E eu não estou mentindo, não. Tem gente até que diz que Deus fala tanto com o pastor. Claro que ele tem que falar com o pastor. Porque se ele não fala com o pastor se fala acerca dele mesmo. Isso era para a gente glorificar a Deus. Quando nós disséssemos aqui: Deus falou comigo na palavra, era para a gente se alegrar. O crente hoje está duvidando. Como é que Deus pode falar? Deus fala. Agora eu quero lhe dizer isso aqui com gratidão no meu coração. Quando Deus fala conosco, nós fazemos uma refinaria do que Deus fala. Porque tem coisas que Deus fala que é pessoal para mim. Tem coisa que Deus fala que é coletivo. Tem coisa que Deus fala que é comigo e somente com alguns. Não é com todos. Você entendeu? Como é que era o povo cananeu? Olha o que acontece. De fato, é verdade. Nós sabemos que Deus pode usar quem Ele quer, mas quando Deus usa quem nós não queremos, questionamos. Vou repetir de novo. Nós sabemos que Deus usa quem Ele quer, mas deixa Deus usar alguém que te feriu para te ver. Senhor. Não, Senhor, olha, eu respeito a tua autoridade soberana, mas logo esse, Senhor, foi exatamente o que Abacuque disse. Mas vamos ver isso daqui, ó. Eita Jesus. Um detalhe importante é que não foi somente com Nabucodonosor que Deus chamou de servo. Você pagão, abra a tua Bíblia lá no livro de Isaías 45. Nós vamos ver um outro homem que era pagão e que Deus chamou para o servo. 45, primeiro aparece aí o rei Ciro. Olha o que a Bíblia diz. 45, versículo 1 de Isaías. Diz assim a palavra: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu asseguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Tanto Ciro quanto Nabucodonosor, eles eram pagões. Eles tinham autoridades políticas. Eles tinham autoridades no exército. Mas mesmo eles submeteram-se à vontade soberana. Eu quero dizer algo aqui para esta igreja, nesta noite, para todos que vieram aqui. Até o ímpio é servo de Deus. Meu pastor, é mesmo? É. Eu fico vendo os crentes que estão com uma mente cauterizada, de que ele acha que só servo é quem serve ao cristianismo. Você sabia que o ímpio, você sabia que o macumbeiro, você sabia que o feiticeiro, você sabia que o idólatra, você sabia que o traficante, você sabia que o drogado, a prostituta, seja quem for, é servo de Deus. Se Deus quiser, Ele pode mandar, pode andar aqui. Se Deus quiser, Ele pode trazer, pode mover, pode fazer quem Ele quer, querido. É isso que nós precisamos entender. Olha para isso aqui, ó. Esses fatos são históricos. Primeiro, Nabucodonosor governou a Babilônia entre 604 e 562 a.C. Isso porque nós estamos falando de datas aproximadas. Ele assumiu o trono após a morte do seu pai, Nabopolassar. Antes de se tornar rei, foi comandante do exército em algumas ofensivas militares. O seu pai fortaleceu a dinastia caldeia após o enfraquecimento do império assírio. Pastor, me explica isso aqui. É mais ou menos assim, ó. Ele é um resultado do que o pai foi no império. Antes dele, como a gente sabe pela história lógica, nós falamos que existe uma hierarquia dentro dos reinos. E isso, claro, nós observamos em todo o contexto histórico e também bíblico. Então, sempre seria de pai para filho, e assim sucessivamente. Só que Nabucodonosor, ele não estava interessado no que o pai dele tinha como prioridade.
Enquanto o seu pai, que tinha como prioridade apenas o fortalecimento da dinastia caldeia, que é justamente o que Abacuque, quando vai questionar, ele diz: Senhor, por que o Senhor usa uma nação, né, dessa forma cruel? Não tinha outras nações caldeias que o Senhor poderia utilizar? Claro que ele está se referindo a quem? Ao crescimento que o pai de Nabucodonosor fez com a questão do território babilônico. Gente, nós não estamos falando de um território, por exemplo, como Judá. Nós estamos falando de um fortalecimento de todo um continente, de todo um território. A mentalidade daquele homem era fortalecer e trazer as outras nações para perto, porque ele sabia que quanto mais ele fortalecia o seu império seria temido pelas nações. Eu fico comparando, e eu estava em casa fazendo essa comparação. Enquanto as nações se preocupavam em fortalecer o seu império, chamando outras nações, ou batalhando contra elas, ganhando e vencendo, e trazendo ambas para dentro do seu território, Israel não precisava se unir a ninguém, porque Israel já tinha Deus. Eu fico observando como é que nós somos pessoas tão ingratas com Deus. Nós temos Deus, né, irmãos, como dádiva, de graça, irmão. Irmão, tu não precisa fazer nada na igreja para ganhar salvação. Não confunda. Você é salvo pela graça de Deus. Agora, o que você faz é resultado do que você ama. Você faz o que você faz na igreja porque você ama isso, mas não para ser salvo. Eu fico imaginando, meu Deus, se nós temos Deus soberano, fiel, grande, imagine aquelas nações que precisavam ter outros exércitos. Só Deus já era suficiente para uma nação. Olha para isso aqui. O termo Nabucodonosor pode se tratar de um ofício exercido, porque na verdade essa expressão Nabucodonosor pode ser uma expressão lógica, por exemplo, de Faraó. Lembra? Faraó era apenas um título. Nós tínhamos Faraó primeiro, Faraó segundo, Faraó terceiro. E assim nós temos na história bíblica 3 tipos de Nabucodonosor. E nós classificamos ele como Nabucodonosor primeiro, segundo e terceiro. Claro que de fato o segundo parece que ele é mais operante, porque se trata e se fala muito mais dele no livro de Daniel. Se referem a ele dentro da história. Olha para isso aqui. O seu nome significa, talvez pode ter todo sentido para a pessoa que ele era. Nebo protege as fronteiras. Sabe o que ele era mais preocupado? Ele era mais preocupado em fortalecer o exército do que chamar outras pessoas para se unirem. Daqui é uma mente, né, meu irmão? Uma mente só de um homem que tem a mentalidade de administrador. Ele fortalecia o império dentro. Ele não chamava não, ó. Ele não ficava preocupado com isso. Não tem crente que está mais preocupado em chamar a gente para orar por ele. Se preocupa em organizar a tua casa, que às vezes o teu próprio altar está quebrado, está só cinza, que tu nunca mais orou, e está querendo juntar gente de oração. Procura primeiro é você orar. Aí o crente fica: pastor, é porque eu tenho que chamar um monte de gente para orar comigo. Às vezes é necessário, só que primeiro Deus quer que você entre dentro do teu quarto e reative o seu processo de oração. É isso que Deus deseja de nós. Olha para cá, minha gente. Algo muito interessante é que após assumir o império, o principal papel desse importante rei foi fortificar o império, a ponto de se tornar o exército temido e respeitado, e claro, digno de uma aliança. Você imagina quem olhava para Nabucodonosor, quantas pessoas não queriam se unir a ele. Rapaz, eu fico olhando, como é que Deus vai usar uma nação quase igual à nação de Israel? A Bíblia diz que quando a nação de Israel atravessou o Jordão, o povo de Jericó ficou sabendo. O povo de Deus está vindo aí. Eles vão guerrear contra. Gente, rapaz, eu fico. Oh, Jesus, eu amo esse fato. Saía. O povo de Deus está vindo aí, ó. E eles não lutam com espada, não. Eles trazem uma arca aqui bem na frente, com um monte de gente de branco. E aonde eles vão, tá vendo? Eles vencem. Decidem guerrear. Nós era para ser temido.
Satanás, que às vezes eu fico observando, tem demônio que fica incorporado na vida da pessoa. Pinta e rola com crente, chama crente de vagabundo, chama crente. Rapaz, conversa, era para ser temido. Lá vem um servo de Deus. Lá vem a autoridade de Deus sobre essa terra. Era assim que era para nós sermos reconhecidos. Amém, gente? Olha para isso aqui rapidamente, ó. Enquanto seu pai desejou apenas fortalecer a dinastia caldeia, Nabucodonosor se preocupou muito mais com o fortalecimento dos exércitos do que possivelmente com qualquer outra coisa. Agora veja, meu Deus, somente no capítulo 27, só o capítulo 27, ele é separado em 4 partes principais. E nós vamos fazer a leitura, tá bom? De alguns versículos para a gente grifar aqui. Primeiro, há julgos enviados às nações aliadas com a Babilônia. Você pensa, e nós fizemos essa leitura. Olha as nações que se uniram com a Babilônia. Edom, os moabitas, os amonitas, os tiranos, os de Sidom, todos esses se uniram com a Babilônia. Sabe o que Deus vai dizer para eles? Olha a mensagem, para todos eles. Vamos ler aí a partir do versículo 8. Olha o que diz a Bíblia, meu Jesus amado. Aliás, eu vou voltar no 7, porque olha o que diz: todas as nações serão sujeitas a eles, e ao seu filho, e ao seu neto, até que chegue a hora em que a terra deles seja subjugada por muitas nações e pelos reis mais poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se submeter a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, com a fome e com a peste, declara o Senhor, e por meio dele a destruirei completamente. Agora eu quero que vocês param. Vamos ver contexto. Quando nós observamos a expressão o pescoço com jugo colocado, nós lembramos de que imagem? Vocês lembram de que imagem? Quando nós falamos de pescoço colocado com jugo, eu me lembro de escravidão. Eu me lembro de opressão. Sabe o que Deus estava dizendo para a nação de Judá? Sabe o que Deus estava dizendo para as outras nações? Pela minha autoridade, pelo meu braço forte, eu farei com que todas as nações, pequenas e grandes, se submetam à vontade soberana minha, utilizando de Nabucodonosor. Ele será temido entre as nações, não pelo seu grande exército, mas pela minha vontade. Isso é forte. Isso daqui é forte, meu irmão. Olha para isso aqui. Segunda parte do capítulo 27, nós temos uma mensagem a Zedequias. Ele não quis obedecer. Vamos ver aí. Versículo 12. Entregarei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloquem o pescoço sob o jugo, sujeitem-se ao rei da Babilônia, ele ao seu povo, e tem uma condição. Qual é a condição? Vocês viverão. Ô, gente, eu falei isso aqui semana passada, só existe 2 caminhos a ser seguido, eu não vou omitir para vocês. É 2. Caminho da vida. Por que nós não falamos mais sobre inferno? Porque nós cauterizamos a mente dos crentes e a mente das pessoas que estão lá fora, de que elas precisam se preocupar apenas em entrar no céu. Olha, querido, o que é importante é o céu, mas diga para eles que o inferno também existe. Diga para eles que o inferno arde, é temível, que o inferno vai ser posto, gente, de toda a qualidade, porque não se submeteu à vontade soberana. Gente, se eu estiver errado, me corrija, mas em Deuteronômio capítulo 5,
o Senhor falou com Moisés e disse que havia 2 caminhos para eles seguirem. Se me obedecerem, comerão melhor desta. A terra será frutífera, a terra dará fruto. Se vocês plantarem, dará fruto aquele alimento. Ou seja, Deus está dizendo, é só obedecer a minha. Mas se vocês não quiserem me obedecer, o que acontecerá? Vocês andarão na maldição. Gente, pelo amor de Deus, olha o que a Bíblia está dizendo. Toda a vida nós escolhemos desobedecer. Quem olha Juízes capítulo 6 e olha Gideão malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas, está vendo um homem subjugado e uma nação temida, uma nação apavorada, uma nação com medo, porque sabia que quando os moabitas chegavam, eles arrasavam com a plantação. Sabe por quê? Não obedeceu. Josué capítulo 24, versículo de número 15, parte C. Josué chama os líderes de Israel e diz, eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Escolham vocês. Vou falar algo aqui, para não mentir na palavra, que eu fico olhando crente que para dar uma palavra logo, uma tacada, logo segura, ele fica dando maior rodeio. Vamos logo direto. Você tem a decisão, meu querido. Eu tenho a decisão. Nós temos a decisão. Que conversa é essa? De que todo mundo vai ser arrebatado? Que conversa é essa? De que roupa de crente não é mais santidade? Que conversa é essa? De que nós não precisamos limpar as nossas vestes, as nossas mãos, limpar o nosso corpo? Que conversa é essa? Estão pensando o quê? Que a Bíblia mudou, de que os homens podem transgredir essa palavra e ficar por conta própria? Não, não. Santidade ainda convém à igreja. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele, santidade ainda convém à igreja. Ora, conversa. Amém, gente? Vamos para a Bíblia, vamos. Eita, papai da glória. Abra a tua Bíblia aí. 2 Pedro. Capítulo 2. Se Zedequias soubesse bem e tivesse obedecido, ele não morreria na Babilônia. Ele seria guardado como Joaquim foi guardado, com os 1000 homens. Ele seria protegido, mas não foi. Terceiro tema que está aí, cuidado com os falsos profetas que trazem paz. Tá bom? Eu pedi para vocês lerem 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó. No passado, surgiram muitos falsos profetas, como também no meio de vós. Eles também surgirão, mas cuidado, são falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si o que é a igreja. Repetindo, o que é que vai acontecer com os homens? Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, eles são cobiçosos, tais mestres os explorarão com história que eles inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Vem para cá. Olha para isso aqui, gente. Ontem nós estávamos junto com as irmãs do ciclo de oração numa visita. Eu disse para elas, eu li uma frase que disse o seguinte: todo homem pega uma expressão e diz assim, só Deus pode me julgar, ninguém mais pode me julgar. E isso não lhe ocasiona espanto? Fico vendo gente, né? Que quando a gente vai falar, irmão, conserta o teu caminho, só Deus pode me julgar. Cuidado. Porque se só Ele pode lhe julgar, Ele pode lhe lançar fora. Livro de João, capítulo 10. Se eu estou na Bíblia, vem comigo. Ele é a árvore. Ele é o ramo. Todo ramo que não está nele, ele faz o quê, gente? Ele corta e joga
tem pessoas que vai dizer, como diz o livro de Mateus, capítulo 24, Senhor, Senhor, mas não me conheceram, Senhor, Senhor, mas nunca ouvi, nunca os conheci. É exatamente o que estamos vivendo hoje, gente. Nós estamos vivendo o ápice das negativas espirituais que estão cauterizando a igreja do Senhor. Nós não sabemos mais diferenciar quem vem de Deus para quem não vem de Deus, porque está uma mistura danada. Olha o que Pedro exortou a igreja. Pedro exortou a igreja no ápice, enquanto eles estavam sendo perseguidos. Pedro disse: tome cuidado com os falsos profetas. Quando tem esse crescimento, eles aparecem. Gente, pelo amor de Deus, o que estamos vivendo hoje é um cenário de ingratidão, um cenário de incoerência bíblica. Os homens estão dizendo: vai estar preocupado com a volta de Jesus? Que nada, rapaz, vai viver a tua vida. Jesus está muito mais preocupado com dinheiro no bolso, é com dinheiro que tu vai ganhar para tu ficar rico. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nem o inferno aceita ele com as cobiças que ele tem. Vamos para a Bíblia, que eu estou cheio da presença de Deus. Capítulo 27 do livro de Jeremias. Volta lá, rapidamente. Vamos ler aí o versículo 16 ao 18. Meu Deus, que graça. 16 ao 18 da Bíblia Sagrada de Jeremias. Diz o que, igreja? Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi. Gente, desculpa. 27, 16, já estou lendo 29. Aleluia. Então disse os sacerdotes a todo este povo: assim diz o Senhor, não ouça os seus profetas. O que eles dizem? Eles dizem: em breve, os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta à Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Porque deveria esta cidade ficar em ruína? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que explorem ao Senhor dos exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Deus falou comigo e disse que tudo o que pertence a Judá vai ser levado. O que os profetas mentirosos faziam? Acomodados. Tranquilizem-se. Está tudo sob controle. Não tem pastor que é assim? Queridos, o negócio hoje é empreender. O negócio hoje é lidar com as emoções. O negócio hoje Jeremias dizia: Zedequias, submete à vontade soberana de Deus. Aprende a obedecer e diga para Nabucodonosor: nós estamos aqui, nos leve. Os homens diziam: falsos, mentirosos, presunçosos, cheios de cobiças, que estavam interessados com três coisas: suas formas pessoais, suas formas políticas e suas formas religiosas. Eles olham para eles e dizem: a paz, não se preocupem, os utensílios e o templo ficará intacto, fiquem calmos, acautelai-vos. Oh Deus, enquanto o pastor está falando com sinceridade, tem outros que vai lá na tua casa dizer que isso não é verdade. Olha a tua Bíblia e vê se eu estou pregando alguma coisa fora do texto. Jeremias está dizendo: vocês preferem ouvir a voz da maioria, que não é a voz de Deus. Eu fico olhando esta nação de hoje, esta nação brasileira, que vai atrás de uma grande maioria e começa a colocar uma frase mudana, dizendo que a frase bíblica: a voz do povo é a voz de Deus. Vence a maioria. Nem toda a maioria está certa. Tem maioria que está indo contra a vontade de Deus.
Oh, meus irmãos, se vocês estivessem nesse grau que eu estou aqui, vocês iam entender tudo. Nós não ia mais ficar acreditando nesse negócio de que tudo vai ficar bem, de que tá tudo sob controle. Gente, olhe para isso aqui. Pandemia foi embora. Acabou. Ninguém mais fala, gente. Estou falando porque é verdade. Ninguém mais fala de pandemia. Todo mundo está morrendo agora de coração, do rins. Ninguém mais fala. Antigamente morria do rins. Covid. As doenças, elas foram eliminadas. Mas sabe o que eu vejo? Nem a pandemia resultou em quebrar o coração deste povo. Este povo ficou mais duro e fica olhando. A pandemia tirou quem está dentro para fora e não conseguiu mais nem trazer quem está fora para dentro. E o povo dizia: pastor, daqui a um tempo vai ficar tudo bem. Abra a tua Bíblia. Se é que eu estou pregando alguma coisa que está fora do texto, por favor. Livro de Mateus, capítulo 24. Todos estão entendendo, amados? Estão compreendendo de forma prática? É porque às vezes o pastor está cheio da graça, aí às vezes ele vai e fala aqui o que Deus manda, então a gente não se cala, né? Até no ensino Deus desce na casa e fala como quer. Capítulo 24. Vamos ler aí o que diz aí a Bíblia no versículo 3. Ele diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual sinal será da tua vinda e do fim. Por onde é que Jesus começa? Respondendo: cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Há uma cúpula indo atrás desses homens falsos. Sabe o que eu fico olhando, irmãos? Eu vou dizer aqui para vocês. Eu falo é rasgado. E vai para a internet esse negócio. Eu nunca vi um povo que acredita em misticismo como o Brasil. Cristianismo brasileiro crê pouco na Bíblia, mas crê muito mais em um lenço. Pastor, por que Billy Graham era usado desta forma? E esta forma não é mais vista no meio de nós, porque nós não precisamos mais da unção de paletó. Nós precisamos da unção do nome de Jesus. É para dizer para o enfermo: levanta e anda, em nome de Jesus. É para dizer para o endemoniado: seja liberto, em nome de Jesus. Nós não precisamos mais. Aí eu fico vendo um monte de homem que quer imitar. Eu já fui na igreja, amados, que eu já vi a unção do paletó, gente querendo derrubar pelo paletó. Olha, queridos, eu vou dizer algo aqui para vocês. Eu estou ensinando vocês. Culto de doutrina. Estou ensinando vocês. 2 áreas do seu corpo você tem que ter muito cuidado ao alguém tocar. Crie estabilidade espiritual. Tem pessoas que têm autoridade divina para tocar em 2 áreas da sua vida. Eu vou lhe explicar. Sua, pessoal, 2. Vou lhe dizer. A primeira delas é a sua cabeça. Nem todo mundo... Olha, eu fico vendo um monte de crente que vai para as outras igrejas. Aí começa aquele negócio, né? Faz 2 filas. Aí os crentes. Aleluia. Vai. Cai nessa, para te ver. O cabra lá, tu não sabe nem a vida do cabra, se é de Deus, se o cara não está cheio de prostituição na cabeça, prostituição nas suas maneiras de viver. Aí coloca a mão na sua cabeça, você sai setado e quer culpar a igreja. Tome cuidado. Segunda coisa, não deixa todo mundo tocar no seu cabelo. Tem mão resquinha. E ao tocar, ó irmãos, está na Bíblia, Provérbios. O invejoso é tão seco que até os ossos dele não prestam. É empodrecido. Tem gente que não inveja nada seu, é só teu cabelo.
Por isso é um conceito que eu dou. Quem é que está fazendo o tratamento no teu cabelo? Ah, pastor, não tem nada a ver. Paulo disse, discerne as coisas espirituais, quem é do espírito? Discerne as coisas carnais, quem é carnal? Todo carnal, quando é confrontado em relação ao que é o espiritual, ele não compreende e começa a dizer, o pastor está ficando doido, está ficando bobo, até acontecer com ele e ver a prova viva. Eu já lidei com pessoas que caíram o cabelo não por doença e nem por enfermidade, mas por inveja. Nós tivemos que consagrar novamente aquele cabelo ao Senhor para não cair mais. Mas só inveja. Que cabelo bonito, né, Flávio? A unção de Deus sobre a vida de Sansão não estava no cabelo, estava em sua obediência do pacto e da aliança que Deus tinha feito com ele. Mas nós sabemos e somos cientes que o cabelo era o resultado de sua proteção do seu segredo. E foi no cabelo que Dalila encontrou a sua fraqueza. Tome cuidado. Amém, gente? Eita Deus. Volta de novo para o capítulo 27. Vamos ler aí a parte final do versículo 20. Que diz, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Sim, eles serão levados. Serão levados para a Babilônia e ficarão ali até o dia em que o Senhor quiser. Declara o Senhor. Então o trarei de volta e restabelecerei a este lugar. Mais tarde, quando nós chegarmos a partir do capítulo 40, vocês vão perceber que isso aconteceu de fato. Foram levados todos os utensílios. Porque muitas vezes queremos e necessitamos muito mais ouvir a voz de Deus. Mas infelizmente muitas vezes nós queremos ouvir a voz do homem. E a voz do nosso egoísmo, né? De coisas pessoais. Tome cuidado com isso. Amém, queridos? Vamos para a parte final, que eu quero analisar com vocês rapidamente o que acontece com esse indivíduo por nome Ananias. Vamos saber quem é ele. Vamos ler a palavra aí, capítulo 28. Ai, Jesus. Eu queria ler com vocês o versículo 7. Vamos ler o 7 aí rapidamente. Vamos ler o 7. Quem encontrou? Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo este povo. Os profetas que precederam antes de mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste. Para aí. Olha para cá. Você queria ouvir um profeta desse? Mas esse é o profeta de Deus. Sabe o que Jeremias está dizendo? Todos os profetas que vieram antes da gente só profetizou 3 coisas para esta nação: peste, fome, conflito, dor. E tu, Ananias, quer profetizar o quê? Paz. Está aí na sua Bíblia. Olha aí, versículo 9. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como um verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Tem uma condição. Pastor, irmão Ludinho, olha isso aqui. Como eu saberei se aquele profeta é de Deus? Se aquela profecia se cumprir. No Antigo Testamento isso era tão sério que a expressão assim diz o Senhor, ela era uma indicação de que somente Deus poderia falar.
Hoje virou uma papagaiada. Todo mundo fica, assim diz o Senhor. É uma molecagem. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Olha, meu irmão, Deus vai dizer. Assim diz o Senhor. Rapaz, tome cuidado com essa expressão. Na boca de quem não tem compromisso com Deus, não pode ter essa expressão, assim diz o Senhor. Se não tem nada para falar, fique de boca calada. Não, pastor, porque eu tenho que ser conhecido como profeta de Deus. Porque se eu não colocar profecia, ninguém vai saber que eu sou profeta. Ô, querido, quem vê Ágabo, no livro de Atos dos Apóstolos, ele era um profeta que ele era mais desconhecido do que propriamente outros profetas. Sabe em que momento a história bíblica fala sobre ele? É quando Paulo está na igreja, ainda em oração, pedindo para que o Senhor fortalecesse ele, e Ágabo se levanta e diz assim, pegou o cinto, está aí na tua Bíblia, gente, deu assim, desse jeito no chão, ó, pá, que isso, Ágabo? Deus manda te dizer que assim tu sofrerá na Roma. Só isso, o homem desaparece no mapa. Porque tem profeta que quando ele é de Deus, ele manda o que falar, ele fala o que Deus mandou. Acabou. Errou. Agora quer ver uma coisa? É estranhosa, irmão. Pode dizer, e pode revirar o berço tanto que quiser, que não concordar comigo. Problema. Esse negócio de profeta ficar, a igreja está aqui completa, 40 pessoas, ele tem uma profecia para todo mundo naquele culto, é algo estranho. Olha, irmão, e eu vou dizer uma coisa para você. Esses adivinhos, eles começam sempre por um ponto. Geralmente, por exemplo, se o tema for macumba, é por aí. Todo mundo está macumbado. Ele começa, olha, teve uma macumba para ti, tu ia morrer. Olha, tu ia acontecer um acidente e Deus manda te dizer que a macumba foi desfeita agora. Olha, o teu nome estava na boca do sapo. Tu está entendendo? Sempre eles criam um ponto de início. Profeta de Deus, ele alerta a nação, exortando, disciplinando, ensinando. O pastor de Deus, ele ensina a igreja a ser disciplinada, a exortar a igreja, a ensinar a igreja, doa quem doer, e quem não gosta, problema. É assim. Aqui na tua Bíblia, eu que estou falando aqui, irmão. Esses profetas profetizam prosperidade. Se acontecer, é de Deus. Se não acontecer, não é de Deus. Aconteceu? Não. Sabe por quê? Vou falar algo aqui que eu aprendi hoje. Tu pode ser o homem que mais fala com Deus, mas se a vontade soberana de Deus não estiver sobre a sua vida, ele não muda o rumo. Em 1 Reis, conta uma história bíblica. Eu falo e não dou os textos, que é para você ir em casa e procurar. Nós tínhamos um profeta, que a expressão lógica é profeta novo. Deus fala com ele e diz assim, vai, e diz o rei para consertar o altar. A casa dele está toda em desordem. Lá vai ele, bichinho, andando no caminho, vai embora. Quando ele chega, ele encontra quem? O profeta velho. Porque tem gente que acha que só porque ele está na igreja há muito tempo, tudo vai ser como ele quer. Não! Não vai. Deus usa quem ele quer, da forma que quer, do jeito que ele quer. Deus não tinha papo naquele momento com o profeta velho. O profeta novo, olha o profeta velho experiente, diz para ele, meu filho, isso é mensagem para mim dizer. Modifica tudo. Muda tudo. Tem gente que se corrompe quando vê alguém maior. Não seja tímido quando você vê alguém que quer lhe derrubar. Fique firme. Gente que se... Ai, pastor, é porque chegou fulano. Fulano é mais entendido que eu. Fique firme. Deus usa os simples. Deus usa os humildes, que às vezes não é letrado, que não tem um ensino, que não tem nem a 4ª série, às vezes chegou até a 5ª no empurrão com a mãe, chegou até, né, o 3º, às vezes na agonia, às vezes não tem uma faculdade, às vezes não tem nada. Deus quer usar esses homens. Eu vou dizer para vocês aqui algo que está tocando meu coração nesse momento. Os maiores missionários do campo, que entra dentro da lama,
são aqueles que não têm faculdade, mas têm zelo pelas coisas de Deus. Eles disseram: envia-me e eu vou. Os letrados. Irmão, na sua igreja, vai passar lá no YouTube. Irmão, a sua igreja tem ar-condicionado? Porque eu não prego em igreja que faz calor. Lindo, bacana. Pastor, a sua igreja tem quantos membros? Tu acha que eu sou convidado para pregar e eu vou estar perguntando quantos membros tem? O nosso diácono Patrick está bem aqui. Nós fomos visitar uma igreja, né, meu filho? Nós chegamos lá debaixo de chuva. Quando a gente chegou, era somente uma estaca. Segurando. Foi, meu filho? Desse tamanho, gente, olha. Um monte de cadeira, chão varrido, todo inclinado, cercado de lona. E eu cheguei, eu digo: é aqui que hoje eu vou arrebentar. E eu preguei como se eu estivesse pregando uma igreja cheia de gente. E eu preguei na autoridade divina. Só lá Deus batizou várias crianças, não foi, meu filho? Está aqui ele, ó. Um monte de criança, sabe por quê? As crianças tudo com aqueles pezinhos cinzentos do interior, que é coisa boa. Eu sou do interior, eu sei como é que é, irmão. Eu sei como é que é. Quando a gente está numa igreja que é cheia de ar-condicionado, irmão, tu fica tão acomodado. Olha como é que tu te senta. Eu vou falar, papai. Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se chega um crente pentecostal, glória a Deus. Não dá desse jeito para mim. Não funciona comigo, a minha linguagem é outra. Eu não consigo chegar na igreja e não exaltar esse Deus. Eu fico olhando um monte de gente que fica: pastor, para que gritar, para que espernear? É melhor gritar aqui chamando Jesus do que estar no hospital clamando por uma medicina que às vezes não te olha e não te enxerga. É melhor estar aqui glorificando aquele que cuidou de ti hoje, que cuidará de você amanhã, porque Ele é fiel. Vira para o irmão que está do seu lado: se der vontade de adorar, adora. Se der vontade de pular, pule. Se der vontade de falar em língua, fale. Pronto, acabou. É nem crente que fica: não, meu pastor, é porque tudo... olha para cá. Olha para cá. Quando tu vê esses crentes apáticos do Espírito Santo, tudo para eles é letra. E Paulo disse algo interessante: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um homem letrado com o Espírito Santo, ele prega e Deus faz milagre. Um homem letrado sem Espírito Santo, ele prega só bobagem e Deus não faz nada. Ele fica aqui, na hermenêutica. Queridos, esta palavra dos exércitos, na lógica da hermenêutica, dentro da exegese, no texto original grego e também no hebraico e também no latim, diz assim. Aí o crente fica: grego, latim, hebraico. Ele não sabe falar o português direito. Que eu fale daqui com toda a verdade. Eu erro o português, que tem hora que eu erro muita palavra aqui. Está entendendo? Lá fora, sabe qual é a língua mais difícil de se aprender? É o português. O português é a língua mais difícil de se aprender. E alguém vira assim e diz assim: pastor, como é que é mais difícil se é o mais falado? Porque é uma língua que nem todo mundo domina. Gente, eu acho algo lindo da parte de Deus. Eu olho aquelas crianças africanas, eu olho aquelas crianças, americanas, eu olho aquelas crianças da Coreia do Sul, Coreia do Norte, que aqui nós temos amantes da Coreia. Eu fico olhando como é que elas crescem com aquelas línguas, meus irmãos, falando direitinho, irmão. Não é verdade? Não, como é que elas crescem, aprendendo aquela língua tão difícil, porque na lógica da gente é algo tão complicado, gente. Não é verdade? É algo muito difícil. E vocês veem que eles falam bem, Mas olha, eu vou dizer algo aqui para vocês aqui. Uma das línguas que eu acho mais bonita particularmente é a língua pernambucana.
Gente, é lindo demais a forma que aquele povo fala. Isso, e a língua pernambucana só ganha da língua interiorana. Porque a língua do interior diz assim, o lugar é longe, mas ele diz como? É bem ali. Irmão, tu anda 2 quilômetros, ele diz, olha, a igreja já está próxima. Tu anda mais 2, ele diz, já está bem aí. Irmão, esse bem aí é lá onde Judas perdeu a bota. Tu está entendendo? É longe que só Jesus da casa. Oi. Bem ali. Ontem eu levei, fui com as irmãs. É bem ali, meu irmão, e nunca chegava. Aonde? Está aqui. Está vendo, irmãos? Olha para isso aqui, ó. Olha isso aqui. O capítulo 28 está dividido em 4 partes também. A profecia de libertação de Ananias, que a gente já fez a leitura. A resposta de Jeremias julgando os resultados, que nós já fizemos também a leitura. E a réplica de Ananias, dizendo quantos anos o povo, eles voltariam. 2 anos, foi? 2 anos de libertação. Vamos ler esse texto aí rapidinho. 28, 10 e 11. 10 e 11. Olha o que o profeta Ananias diz. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. E disse, diante de todo o povo, assim diz o Senhor, é desse modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Se Deus já tinha usado Jeremias para dizer que era 70 anos, Deus poderia inverter isso? Eu não sei porquê, mas nós queremos sempre o caminho mais fácil. E Deus está dizendo o caminho melhor é o processo. Lute, viva, sobreviva. Pastor, a água está no pescoço. Fique bem. Vou dizer algo aqui para vocês rapidamente. Utilizando disso aqui, amados. Ó, disso aqui. Nós vamos terminar, falta 5 minutos para a gente concluir isso aqui. Mamãe é pescadora. Lá no interior a gente conhece por 2 elementos lá no interior. A gente tem choque, que eu não sei se no interior de vocês é choque. Choque, né? Que bota. Tá vendo? Tu sabe o que é isso, né, Jimmy? Olha aí, tá vendo? Pronto, parece um cesto, né? Coloca a mão lá, tá lá os peixes. Mamãe pegava peixe com choque e também com anzol. E isso com a linha. Jogou. Quando ela ia, que ela tinha os 2 filhos, tu sabe como é que ela entrava dentro? Gente, eu acho isso muito bonito. Ela entrava, a água ficava por aqui, ó. Para pegar a rede que já estava colocada na madrugada. Lá no interior é assim. Para te pegar peixe, os maranhenses não iam se acostumar. Porque os maranhenses querem pegar peixe 11 horas da manhã. Na hora de acordar, lá no interior, tu não dorme para te comer no dia de amanhã. Tu sai de madrugada para colocar rede na escuridão. Por isso é que tem muitos, né? Muitos misticismos dentro do interior de visagens, de pessoas que veem mulas sem cabeça. Eu já via contar a história de mulas sem cabeça. E a pessoa diz, é mesmo, olha, eu vi a mula. Eu digo, tu viu? Eu vi, foi cara a cara, ela ficou comigo. Eu digo, meu Deus, tu ainda está vivo. Eu nunca vi um troço desse, não quero ver. Mas ele garante, sabe por quê? Porque aquilo se torna real para eles. Ora, querido, se tu não dormiu a noite todinha, irmãos. Tu vê todo tipo de coisa, imagina que aquilo é verdade. De noite, uma escuridão danada, não é verdade? Tu vê certas coisas que às vezes não é nada daquilo. Ó, não tem um povo para ter mais história do que pescador. Pescador tem história para contar. Caminhoneiro também. Não é verdade? Tem história para contar, mas são coisas vividas. Quem vai dizer que não é verdade? Tu não viu? Não é verdade? Tu não viu? E ele admite que é verdade. Nunca olhou aquilo. Amém, gente? Eita Deus amado. Vamos terminar. A resposta de Jeremias. A Babilônia vai avançar e Ananias vai morrer. E aconteceu. Vamos ver o fim de um profeta mentiroso. Vamos ver o fim aí. Capítulo 28, versículo 16 e 17. Olha o que diz a Bíblia. Por isso assim diz o Senhor. Vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá.
porque pregou rebelião contra o Senhor. Meu Deus, o cara desse é muito doido se rebeliar contra a vontade soberana. E o profeta Ananias morreu. Aí eu pergunto, só Deus pode me julgar, e isso não deveria ser temido por nós? Porque o julgamento de Deus, o cabra que não tivesse andando na linha, morria era lá. Ai, se Deus não mandasse Jesus para sofrer por nós, esses pastores, a grande maioria já estava tudo morto. Vou dizer algo aqui para vocês para terminar aqui. Que eu vou dar uns avisos rapidamente para a igreja. Eu vi uma história, escuta aqui, na televisão. O pastor estava fazendo uma campanha lá para arrecadar dinheiro. Irmão, eu vou dizer algo aqui para vocês. Nós não precisamos fazer arrecadação aqui para a gente construir a igreja, não. A igreja vai ser construída com dízimos e com ofertas. Cunhos. Os irmãos são fiéis a essa casa para isso. Em 10 anos agora nós vamos fazer aí uma coisa bonita este ano. Amém? Vamos fazer o púlpito maior, mais alto. Tudo bem organizadinho, tá bom? Bonito, simples. Que seja coerente com aquilo que o nosso valor cabe, né? Não adianta a gente fazer espetáculo para agradar ninguém. Não tem como pagar aquilo. E aí esse pastor estava fazendo uma campanha lá na igreja. Aí ele perguntava, irmão, eu quero 10 pessoas aqui de 10 mil. E é só valor alto, né, que eles começam. Irmão, eu vou dizer algo aqui para vocês. Jesus. Às vezes o irmão está passando fome, amado. Eu estou falando porque aqui nós temos pessoas muito simples. Nós somos simples, irmão. Nós temos uma igreja muito simples. Aqui não tem uma igreja que só come carne todo dia. Tem dia que a gente pega, eita papai, a gente pega a sardinha, divide ao meio para amanhã, para comer um pedaço hoje. Ei, pastor, pelo amor de Deus, isso não. Queridos, nem todo dia tu come do bom e do melhor, meu querido irmão. Às vezes tu tem que comer uma coisa mais assim, inferior, que é para poder tu pagar uma conta, que senão acima vem, tchu. Mas eu quero te dar uma boa notícia antes de eu terminar a história. Lá no céu, a Semar não vai entrar. A água não vai entrar. Eu amo aquele texto de Apocalipse. E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Irmão, fala a verdade, quando a gente está devendo, que a gente olha o carro, como é que a gente fica, irmão? Apreensivinho. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Irmão, eu faço clamor, você nunca viu. Senhor, manda este carro lá para o Novo Aurora, pai. Aí as irmãs lá do Novo Aurora ficam mandando, Senhor, manda para o Quatraque. Aí fica uma batalha danada. Não vai mais carro, né? Porque agora trocou tudo, né? Agora é pelo sistema, está tudo mudado. Irmãos, e esse pastor foi dizendo que ia dar valores altos, né? E aí ele contou uma história. Ele contou essa história e disse assim, hoje caiu na conta da igreja um valor absurdo. Ele falou um valor muito alto, de alguém que tinha mandado. Sabe o que Deus fez? Deus levantou no meio da congregação um homem mentiroso, porque mente, teu império cairá. E caiu. Só não posso falar o nome porque é antiético. Mas exemplos nós temos práticos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Em querer furtar a igreja a mais do que a Bíblia nos ordena em relação à casa de Deus. Se nós temos pessoas aqui que são dizimistas, ofertantes, o que a gente tem de fazer campanha, irmão? Para usurpar mais. Amém? Deus cuida dos seus servos. Quem crê nisso, irmãos? Deus cuida dos seus servos. Olha, amado, nós vamos terminar agora. E antes de terminar, eu só queria
fazer esse anúncio aqui rapidinho, deixar os irmãos bem avisados dos nossos próximos passos. Rapidamente, amanhã, quinta-feira, às 19h30, nós vamos ter a reunião geral das mulheres. Todas as mulheres. Pastor, é só as do ciclo de oração? Não, é todas. Pastor, é só a dos vocais? Não, é todas. Todas as mulheres. Todas as mulheres. Nós vamos ter uma reunião que nós vamos organizar como é que vocês ficarão na nossa grande cruzada evangelística que vai acontecer aqui na Trisdela da Maioba no dia 28. Eu quero fazer uma coisa bem organizada, distribuindo as partes que cada um vai fazer. E nós vamos começar pelo batalhão de mulheres. É amanhã, 19h30, aqui na congregação. Sexta-feira, nós colocamos até lá no grupo da igreja que ia ter um estudo de evangelização, não foi? Mas não terá mais. Esse estudo de evangelização, ele vai acontecer domingo, às 8h30, que já foi conversado com a diaconisa Jussara, às 8h30 da manhã até às 10h20, nós não vamos ter escola bíblica dominical para nenhuma classe. Vai ser um curso de evangelismo aqui na igreja, aberto para todos. Nós vamos falar domingo sobre a definição do termo, sobre a ordem missionária do Senhor, as características do evangelismo. Pastor, por que eu preciso saber disso? Para você entrar lá. Você vai entrar lá sabendo o que você vai fazer. Porque às vezes eu vejo o crente levantando a mão, não sabe nem por que está levantando a mão. Irmão, para que está levantando a mão? Não, é porque o pastor mandou levantar. Eu estou aqui. Não, tu tem que saber o que tu está fazendo. Amém? E aí o nosso estudo vai ter no domingo de manhã e vai ter na terça-feira, às 19h, que aí nós vamos dar continuidade para encerrar. Tá bom? Esse estudo completo sobre evangelização. E aí na terça-feira nós vamos falar sobre o trabalho evangelístico, alcançar os não alcançados e o evangelismo sendo um método para a igreja utilizar. Tá bom? Então, já estão sabendo, né? E sábado, 15h, vai ter o que aqui? Círculo de oração. As mulheres deverão estar aqui, irmãos. Todas as mulheres. E no domingo, nós vamos ter o quê? Culto da família. Quem vai faltar? Se Jesus não voltar até lá, a gente vem, né? Amém? Então nós vamos ter culto aqui na congregação, amém? Fiquemos de pé. Outro aviso importante, que é aviso por cima de aviso, amém? Outro aviso importante, nós completamos ontem 1 ano no Coroadinho. Ontem completamos 1 ano, né? Ainda temos ainda muita guerra para enfrentar. 1 ano nós fizemos ontem. E o aniversário do Coroadinho vai ser dia 11, dia 12 de junho. 11 e 12 vai ser a festividade lá, tá bom? 11 e 12, sábado e domingo. Pastor, sábado e domingo, de 11 e 12, vai ter culto na sede? Não. O ônibus vai estar disponível 6 horas de sábado e 6 horas de domingo aqui na porta da igreja para levar todo mundo para lá. Nós vamos fazer ali na porta da irmã Concita o culto, né? Porque tem que ser aberto, porque a congregação não dá a todo mundo. Vamos fazer o culto como a gente fazia, reunir, nós vamos fazer um grande evangelismo lá, convidando as famílias de perto para participar com a gente desse grande culto. Irmão, olha o tema que Deus me deu. E o fogo arderá continuamente e não apagará. Amém? Quem vai estar pregando lá é a missionária Daiane Ferreira. Tá bom? Já está agendada para estar lá. E a nossa cantora Keilene, tá bom? Vai estar lá, vai ser brasa quente no altar. Amém? Quem falou mais aqui fora eu, irmão? Para orar. Vamos ouvir o irmão Dário. Irmão Dário, faz a oração encerrando aqui, meu irmão. Glória a Deus. Amém? Irmão Dário vai fazer a oração. Olha, irmão, lembrando que a família do irmão Dário está sempre com a gente aqui, né, amados? Todos os cultos agora eles estão com a gente, isso é muito bom, graças a Deus. Faça a oração encerrando aí, meu irmão. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos nós aqui, meu Deus, a te agradecer, meu Senhor da glória, pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite. Pai, momento de aprendizado, meu Senhor. Nós vamos sair daqui nesta noite, Deus, com a consciência, meu Pai,
de que a tua palavra, meu Deus, ela é luz para nossas vidas, ela é luz para o nosso caminho, Senhor, lâmpada para os nossos pés, meu Pai, e que esse avivamento permaneça nos nossos corações. Pai, abençoa continuamente o pastor, meu Deus, aleluia, pela sua grandiosa palavra que Deus inspira do alto, para que nós possamos aprender, meu Deus, e que a tua virtude esteja em nossos corações a cada dia. Pai, como nos trouxe nesta noite, agora nos leva na tua graça e no teu poder, Pai, na cobertura espiritual do teu santo poder, da tua gloriosa mão poderosa, Senhor, que possamos chegar nos nossos lares e aonde colocarmos a planta dos nossos pés, a bênção do Senhor se manifeste poderosamente. Por isto, Pai, nós te pedimos nesta noite a bênção e pela fé de já te agradecemos em nome de Jesus e que todos digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Levante as mãos, que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga comigo. Pronto, vá lá em paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.